obrigado, é uma grande satisfação para mim poder estar aqui. Eu vou falar sobre as perspectivas atuais da clorexidina. Está ótimo, é uma grande satisfação para mim poder estar aqui, né, compartilhando esses meus anos aí de pesquisa dentro do mercado de oral care aqui no Brasil, né, trabalhando diretamente com o desenvolvimento de produtos para facilitar a classe odontológica no manejo de situações clínicas de alta complexidade. A gente sabe hoje que a clorexidina, né, o padrão ouro, é o gold standard para controle de infecção bucal, dentro do tratamento periodontal, dentro das periodontopatias. E eu trouxe aqui algumas novas perspectivas, né, que a clorexidina hoje, né, por suas características ali de alta substantividade, segurança de uso em mamíferos, ação antisséptica de amplo espectro, né, ela vem extravasando a sua indicação dentro da clínica periodontal. Então, hoje, a clorexidina ela também está indicada ali dentro da odontologia hospitalar, no paciente crítico. Ela também tem uma indicação precisa dentro da odontogeriatria, dentro da cirurgia, né, dentro da estomatologia, nos pacientes oncológicos. Então, o que eu venho trazer aqui são as atualizações da prescrição da clorexidina dentro do arsenal do cirurgião dentista, não só dentro do ambiente periodontal, não só do ambiente da terapia periodontal, associado à raspagem, né, nas fases agudas da doença periodontal, como a pericoronarite, como as complicações pós-operatórias, como a alveolite, né? Então, a gente entra também com a clorexidina, por suas características, né, importantíssimas hoje, em diversas áreas novas da odontologia, tá? Esse é o meu objetivo aqui. Então, o que é a clorexidina? Então, a clorexidina ela poderia entrar essa aula dentro da periodontia, com certeza, ela poderia entrar dentro da odontologia hospitalar, ela poderia entrar dentro da cirurgia oral e traumatologia bucomaxilofacial, ela poderia entrar dentro da estomatologia, na endodontia também se usa para controle de infecção a clorexidina, né? Então, eu vou tentar pincelar aí casos clínicos, novas atualidades desse princípio ativo que cada vez se torna mais o padrão ouro para controle de infecção oral no ambiente odontológico. Então, histórico, né, a clorexidina ela foi sintetizada na década de 50 na Inglaterra, né, na época estavam se fazendo pesquisas para combater a malária e chegou-se ao princípio ativo da clorexidina. Na cavidade oral, ela é muito usada na concentração de 0,2 ou 0,12, para a pele normalmente é 2% ou 1%. Né? Para canal, normalmente, para endodontia, é a 2%. Né, para descontaminação de canal. A estrutura química é muito importante, porque a estrutura química da clorexidina está proporcional ao seu mecanismo de ação. A clorexidina é uma molécula dicatiônica, ou seja, duas cabeças positivas, é carregada positivamente, e isso a faz ser altamente interativa com ânions da cavidade bucal. Né? Assim, a gente sabe que a parede celular bacteriana era carregada negativamente, então a gente tem uma atração eletrostática, né? E a gente sabe também que existem glicoproteínas salivares na saliva que também são carregadas negativamente. Então, existe uma atração também. Isso também faz uma certa dificuldade na formulação de produtos, porque a gente sabe que existem componentes nos cremes dentais, como o flúor e o lauril sulfato de sódio, que é um detergente iônico responsável pela espuma do creme dental, que também faz uma interação bem importante com a clorexidina por ser cargas opostas. A clorexidina é positiva e o lauril sulfato de sódio é negativo. Então, isso faz também uma certa complicação, uma certa dificuldade da clorexidina em creme dental, né, por essa interação negativa e perda do efeito do creme dental e da clorexidina. Normalmente, as apresentações farmacêuticas da clorexidina são o clássico enxaguatório bucal, né? A gente tem enxaguatório bucal, que é o clássico a 0,12%. A gente tem o gel bioadesivo mais recente, né? A gente tem creme dental hoje à base de clorexidina, sem lauril sulfato de sódio. A gente tem spray à base de clorexidina, né? A gente tem bombonas para uso pré-operatório à base de clorexidina. A gente tem alguns produtos hoje não comercializados no Brasil, que são chips subgengivais de clorexidina, tá? O nome comercial é PerioChip.
Essas são as apresentações. A posologia, a clorexidina tem uma característica que não existe em outro princípio ativo, que ela é absorvida pela estrutura oral e liberada lentamente na cavidade oral, sendo a sua substantividade por uma média de 12 horas. Então, isso é uma característica bem importante, essa alta substantividade da clorexidina, porque isso é proporcional à comodidade do paciente de uso. Né? O paciente ele pode usar a posologia de 15 ml, normalmente o copo dosador do produto, 2 vezes ao dia, um bochecho de 30 a 60 segundos, né? 2 vezes ao dia, que o paciente está protegido 24 horas por causa da alta substantividade da clorexidina. E a clorexidina ela tem uma característica muito importante para nós dentistas, que é o controle de infecção. Hoje a clorexidina ela é considerada o padrão ouro para controle de infecção. Ela age tanto para bactérias gram-positivas, aí a gente poderia citar os streptococcus, causadores da cárie. Ela também age em bactérias gram-negativas, incluindo os periodontopatógenos. Ela tem uma ação importante fungicida contra a Cândida, Cândida albicans, Cândida guilhermondi, Cândida pseudo-guilhermondi. Então, ela tem uma ação fungicida importante. E ela tem uma ação também de diminuir a infectividade de vírus lipofílicos. Então, ela entra num conceito importante, não só de controle de infecção, mas de controle de infecção cruzada no ambiente. Um simples bochecho com clorexidina antes de um protocolo, antes de um procedimento odontológico, diminui bem a carga bacteriana, fúngica, viral, para o cirurgião dentista entrar no procedimento cirúrgico, no campo cirúrgico, com um campo mais asséptico, né? Um risco menor de contaminação cruzada num protocolo importante de biossegurança e num protocolo também de prevenção aí de sepsemia, de endocardite infecciosa bacteriana. A gente sabe hoje que é uma doença importante para a classe odontológica. Hoje, 40% dos casos de endocardite infecciosa são de origem de micro-organismos bucais. Então, o controle de infecção, principalmente naqueles pacientes clássicos de risco, né, a clorexidina tem essa característica que muitas vezes o próprio antibiótico, né, ele não tem essa característica de aplicação na mucosa de revestimento da boca, tá? Só que a gente tem que saber que a clorexidina ela é considerada por muitos a gente poderia dizer aqui no Brasil é um cosmético, mas tem característica de cosmecêuticos. Por quê? Porque a clorexidina ela tem efeitos indesejáveis. Então, o cirurgião dentista tem que estar bem a par dessa complicação a longo prazo, né, para saber o tempo de uso, para saber quais são essas complicações, diagnóstico diferencial e quais são essas complicações. A clorexidina, normalmente, quando usada a longo prazo, ela pode pigmentar o dorso da língua, né, pigmentar os dentes, pigmentar as restaurações e pode também ter interferência no paladar, principalmente na alimentação salgada. Então, isso são características farmacológicas, principalmente por reações com outras substâncias presentes na cavidade oral, como vinho, café, né, a reação de Maillard, né, ou então por... Só que é importante a gente saber que esses efeitos indesejáveis são de caráter reversível. Então, muitas vezes, o paciente, por ser um cosmético aqui no Brasil, ele pode comprar isso espontaneamente. E o paciente pode vir a ter pigmentações extrínsecas de origem da clorexidina. Então, isso também o dentista tem que estar a par disso para saber que aquilo ali, muitas vezes, o paciente chega no consultório odontológico, está pigmentando, está mudando de coloração minha língua, meus dentes, pode ser câncer. Não. Então, na anamnese, a gente tem que interagir com o paciente no interrogatório para saber se ele está usando algum tipo de clorexidina que pode ser a causa daquela pigmentação extrínseca e de caráter reversível. E eu trouxe para vocês novas perspectivas, né, de clorexidina. Como eu disse para você, eu acho que a clorexidina já está bem estabelecida na literatura dentro da periodontia. Acho que não tem mais dúvida que a clorexidina hoje, qualquer solução que vai ser lançada no mercado, ela tem que ser comparada à clorexidina. Porque hoje nada se mostrou tão eficaz em relação à substantividade, à ação antimicrobiana, como a clorexidina. A gente tem diversos outros princípios ativos, como triclosan, cloreto de cetilpiridínio, peróxido de hidrogênio, né? Mas em relação a controle de placa, controle de sangramento,
Na clínica periodontal, nada se mostrou a longo tempo igual à clorexidina. Então, a clorexidina, por suas características de segurança, alta substantividade, ação antisséptica, ela é considerada hoje o padrão ouro, o gold standard para controle de infecção. Tá ok? Então, vamos passar a mostrar as apresentações clássicas da clorexidina. O enxaguatório bucal, né, o líquido normalmente a 0,12%. O paciente usa uma média de 7, 14, 21 dias, após raspagem, pré-procedimento para diminuir a carga inflamatória infecciosa. Né? O paciente, normalmente a 0,12 aqui no Brasil, bochecho 30 a 60 segundos, 15 ml, 2 vezes ao dia. A gente tem o creme dental também, um creme dental importante, por o que eu falei lá no início, ele é muito complicado. Então, o creme dental, na fase de clorexidina, a gente tem que preconizar cremes dentais que não tenham o detergente lauril sulfato de sódio ou o flúor, nessa fase de 7, 14 dias. E se caso o paciente estiver fazendo uso de um creme dental com lauril sulfato de sódio, com detergente relacionado a espuma, né, ao detergente, ele tem que esperar 30 minutos para fazer o bochecho com a clorexidina. Isso é meio complicado hoje no dia a dia, né? O paciente escovar o dente, ainda mais um paciente periodontal, paciente pós-cirúrgico. O spray também, clorexidina 0,12%. O spray ele tem uma característica que é naqueles pacientes com dificuldade de abertura de boca, aquelas cirurgias mais complexas, cirurgia de colocação de implante, cirurgia de enxertia óssea, cirurgia de extração de dentes impactados, né? Cirurgias mais complexas de extração, cirurgia ortognática, cirurgia de trauma, que o paciente tem aquela dificuldade de abertura de boca, principalmente nas 72 horas, não consegue fazer o bochecho, não consegue fazer o controle mecânico. Então, o cirurgião dentista pode lançar a mão. Ou então, no paciente odontogeriatra, da geriatria, pacientes idosos, acamados, paciente portador de doença de Alzheimer, paciente portador de doença de Parkinson, que ele, por si só, é comum ter um processo inflamatório infeccioso gengival e é difícil dele fazer esse controle, ou o cuidador dele, ou o enfermeiro, ou o familiar. A gente tem aqui, como eu falei para você, o chip subgengival, que não está mais no Brasil. Tem o controle, né, para pré-operatório, pré-procedimento muito importante. Hoje diminui a carga bacteriana. A gente vai se deparar com um sítio cirúrgico mais asséptico, mais controlado, né? Tanto para uma infecção pós-sítio cirúrgico, como uma infecção sistêmica. O gel bioadesivo, aqui a clorexidina já é 0,2% numa base bioadesiva, forma uma película química, estrutura de copolímeros e que é liberado a clorexidina lentamente naquele sítio. É um produto bem interessante, com uma concentração ideal para uma aplicação localizada. Tá? O enxaguatório bucal também, hoje, no pré-operatório, ele diminui o tempo de uma possível infecção pelo SARS-CoV-2. Hoje, estudos mostraram que diminui o risco de infecção pelo novo coronavírus com uma média de 3 horas, onde depois de 3 horas começa uma recolonização do SARS-CoV-2 importante. Tá? Aqui um estudo randomizado, duplo cego, mostrando a eficácia da clorexidina em gel bioadesivo no pós-operatório, diminuindo o risco de infecção, diminuiu o risco de complicações pós-operatórias, como alveolite, né, como hemorragia. Você tem um sítio pós-operatório mais asséptico, mais controlado em relação à contaminação microbiológica. Uma base bioadesiva pode colocar sobre a sutura, tá? Vou mostrar alguns casos clínicos mais rápidos aqui de pacientes em que, né, o próprio professor Linde, no livro dele, muitos pacientes por si só têm uma dificuldade de fazer a higiene mecânica e o controle químico com clorexidina se faz, né, de rotina, a indicação, a supervisão do dentista com o uso de clorexidina. Né? Crescimento gengivais induzidos por biofilme, paciente gestante com alto índice de biofilme. Né? Isso é importante porque clorexidina é seguro em pacientes gestantes, tá? É rapidamente eliminado pelas fezes e pela urina, sem nenhum efeito teratogênico, tá? Não tem efeito sobre a amamentação, sobre o processo, sobre o feto, não tem nenhum efeito de má formação, é seguro de uso em gestantes, tá? Diabético também pode usar, tá? Alguns casos, pacientes com aumento gengival induzido por medicamento, anticonvulsivante, né? Então, muitas vezes, o controle mecânico fica dificultado aqui por essas pseudobolsas periodontais.
Então, o controle químico aqui se faz soberano para auxiliar a terapia básica periodontal, para auxiliar o controle mecânico do biofilme. Tá? Aqui uma cirurgia periodontal, pós-cirurgia dessa menina. Essa menina ela tinha efeitos colaterais importantes, ela tinha crescimento gengival induzido pelo anticonvulsivante, ela tinha hipertricose, era uma menina, uma mulher, e ela tinha esses efeitos colaterais gengival, efeito colateral de pele, de face, ela fazia barba, ela tinha hipertricose. Então, isso é importante na anamnese. Aumento gengival induzido por medicamentos, bloqueadores do canal de cálcio, tá? Em que muitas vezes o procedimento cirúrgico não se faz indicado controle químico e interação com o cardiologista, tá? Para ele saber dessas manifestações periodontais do medicamento, se ele pode ou trocar o medicamento ou mudar a posologia, né? Aqui o paciente transplantado, ciclosporina. Então, nesses casos aqui, paciente transplantado renal que usa ciclosporina A tem risco de aumento gengival. Como eu falei para vocês, a clorexidina não está só na clínica periodontal. Está na clínica periodontal? Sim, com certeza. Isso é indiscutível, mas na oncologia, nos pacientes leucêmicos, que muitas vezes têm complicações orais importantes, como hemorragia gengival, aumento gengival também, tá? Controle químico. Esses pacientes muitas vezes têm complicações, o procedimento cirúrgico, o uso de antibiótico, muitas vezes tem que ser avaliado, o uso de anti-inflamatório. Então, menos é mais. Muitas vezes a gente consegue um controle químico com uma terapia básica periodontal importante, numa fase que muitas vezes esse paciente tem um déficit imunológico importante, que não é a fase de intervir cirurgicamente, tá? Nas mucosites também, muitas vezes associado ao controle de infecção microbiológico, associado à laser terapia, diminuição do processo inflamatório, diminuição da dor, diminuição da infecção no paciente radioterápico, no paciente quimioterápico, e que tem essas áreas desnudas, dolorosas, infectadas na cavidade oral. As osteoradionecroses, os efeitos agora dos bisfosfonatos. Esse foi um protocolo feito, paciente com câncer de próstata que usava bisfosfonato, zometa, né, apareceu com essas exposições ósseas bilateralmente mandíbula, e grau 1, né, de exposição óssea, né, paciente usava zometa intravenoso e corticoide prescrito pelo oncologista, né, Então, o protocolo foi uso de antibiótico sistêmico. Aqui dá para ver radiograficamente esse sequestro ósseo, né? Essa exposição óssea, essa expulsão óssea aí pelo corpo, né? Então, o protocolo dos autores foram, primeiro, antibiótico sistêmico, né? O protocolo foi antibiótico, foi publicado, tá? Foi antibiótico sistêmico, o paciente usou sistemicamente amoxicilina mais o metronidazol, usou topicamente peróxido em gel bioadesivo com clorexidina, tá, para controle de infecção local. Depois fizeram o procedimento de sequestrotomia para remoção daquele osso superficialmente, com sucesso da terapêutica de antibiótico, mais procedimento minimamente invasivo, mais controle de infecção local naquele osso exposto, com sucesso terapêutico nessa terapia num paciente oncológico que fazia uso de bisfosfonato, tá? E para finalizar aqui, pessoal, minha apresentação, o uso da clorexidina em paciente internado. Isso é uma coisa muito importante, vem crescendo muito, né? Cada vez crescendo mais a importância do cirurgião dentista dentro do CTI, dentro do ambiente hospitalar, né? Então, é muito importante nós, dentistas, estarmos lá com o uso de um controle químico adequado, tá? Diversas publicações mostram isso para a gente. A clorexidina também se faz importante para descontaminação, prevenção, né, de pneumonia nosocomial, prevenção da pneumonia, da bronquite por aspiração. Então, hoje, a presença do cirurgião dentista com a descontaminação com a clorexidina é o padrão ouro. Isso aqui é uma foto bem importante de um hospital aqui do Rio de Janeiro. Antes de entrar a equipe de odontologia hospitalar, o cenário da boca dos pacientes em CTI era esse, né? Antes da equipe odontológica. Então, aqui é um caso bem interessante, já vou finalizar a apresentação.
Aqui era um paciente com essa saburra, essa infecção fúngica, essa placa em língua, em talato, e esse paciente não era liberado pela equipe de CTI por manter a febre, né? Já estava tudo controlado, sem infecção urinária, né? Pós-operatório controlado, e foi chamado cirurgião dentista, fez o controle mecânico, químico, com clorexidina, gel, removeu de língua, removeu de palato, crosta infectada, paciente diminuiu a temperatura, acabou a febre e foi liberado para o quarto. Então, associado ao laser na beira-leito, paciente acamado, né, muitas vezes associado à laser terapia em úlceras traumáticas, a clorexidina também entra nesse protocolo, né? Paciente internado. Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem da clorexidina, tentar mostrar que a clorexidina é o padrão ouro. Tá? Esse aqui é nosso Instagram, tá? Estou lá à disposição e muito obrigado pela participação, parabéns pelo evento. E esse é meu e-mail, caso vocês queiram interagir comigo, a gente tem todos os artigos que eu posso enviar. Eu estou à disposição para fazer pesquisa aí com quem quiser, tá? Coloco à minha disposição relato de caso, pesquisa mais complexa, com clorexidina, com novas possibilidades da clorexidina, produtos para paciente com hipossalivação também. Tá? Muito obrigado.